Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Nossa igreja é filiada à SEADEMA, presidida pelo nobre pastor Francisco Soares Raposo Filho. Muito bem, meus amados, estamos aqui para vos trazer mais um comentário devocional da leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5, para 3 de maio de 2026. E tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. Eu quero convocar você para participar da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo e nos domingos seguintes, né? Se você, por acaso, ainda não é aluno da Escola Dominical, matricule-se em uma Escola Bíblica Dominical e participe e aprenda mais da Palavra de Deus. Estamos estudando uma importante lição que está falando, o tema geral da lição é homens dos quais o mundo não era digno, né? E aqui nós estamos vendo sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra, que está dentro da personalidade ou da personagem de Abraão, né? A pessoa de Abraão. Muito bem. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 32, e faz parte da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, né? Então estamos falando sobre intercessão, né? Aqui é exatamente o juízo contra Sodoma e Gomorra, o que trata a lição, mas as leituras diárias de segunda até sábado está falando de intercessão. Então, no versículo 32 do capítulo 18 de Gênesis diz: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Esta é a resposta do Senhor para com Abraão. A verdade prática diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia, né? Atente bem para esta verdade prática. Muito bem. Para hoje, sexta-feira, nós temos a referência de Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. É um versículo muito conhecido de todos nós, que fala sobre a intercessão do Espírito Santo. E a epígrafe da nossa lição para este texto é: o Espírito Santo intercede por nós. Muito bem, meus amados, o texto nos diz o seguinte, o texto de Romanos 8, 26, escrito por Paulo, né? Ele declara o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito bem. A fraqueza que revela nossa dependência, né? Paulo expõe uma verdade essencial: não sabemos orar como convém. Aí nós somos fracos, né? E somos dependentes. Isso desmonta qualquer ideia de autossuficiência espiritual.
Ora, quem está falando é uma das grandes autoridades espirituais que nós temos do Novo Testamento. Paulo dizendo que não sabemos orar como convém, né? Como convém. Orar todo mundo sabe, né? Mas orar como convém é diferente, né? Então, mesmo nós sendo salvos, somos limitados na compreensão da vontade de Deus e também na forma correta de nos expressarmos diante dele. Somos limitados nisso. Nossa fraqueza, porém, não é motivo de desespero. É o cenário onde a graça atua, né? Devemos ter a humildade de reconhecermos que nós somos dependentes de Deus, que nós, de fato, não sabemos orar como convém. Então, para isso, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é distante nem passivo. Ele nos assiste. Conforme nos diz o texto, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Somos fracos, né? Somos fracos. Então, ele nos assiste. Isto é, toma parte conosco, sustenta-nos e participa da nossa vida de oração. Se nós temos uma vida de oração, o Espírito Santo participa dela. Ele ora conosco. A ideia do texto é de alguém que ajuda a carregar um peso. O Espírito entra na nossa limitação e coopera conosco, né? Então, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, nos auxilia. Glória a Jesus. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Aleluia. Então, nós temos aí a intercessão do Espírito Santo. O texto nos diz que o mesmo Espírito intercede por nós. É o que diz a nossa epígrafe, né? O Espírito Santo intercede por nós. Enquanto muitas vezes nossas orações são imperfeitas, o Espírito intercede de forma contínua, intercede de forma correta, intercede de forma alinhada com a vontade de Deus. Aleluia! Ainda bem, né? Os gemidos inexprimíveis que o texto fala revelam uma comunicação profunda, além das palavras humanas. Uma intercessão que Deus compreende plenamente. Glória a Deus por isso, né? Deus compreende. Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Aí nós temos um consolo poderoso. Esse ensino traz descanso à nossa alma. Quando faltam palavras, o Espírito fala. Quando há confusão, ele organiza as coisas. Quando há fraqueza, ele fortalece. Nós somos fracos. A eficácia da oração não está na capacidade humana, mas na atuação divina dentro de nós. O Espírito Santo age dentro de nós, porque ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e ele está dentro de nós e nos assiste. Glória a Deus, aleluia. Portanto, ore, mesmo sem saber como. Às vezes alguém diz, mas eu nem sei orar. Mas ore. Deus não exige perfeição, mas dependência. Confie no agir do Espírito. Ele transforma orações imperfeitas em intercessões perfeitas. Aleluia.
Busque sensibilidade espiritual. Quanto mais comunhão, mais alinhadas serão suas petições. Meus amados irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos ensina que o crente nunca ora sozinho. Há uma obra invisível, porém real, acontecendo no interior, dentro de nós. O Espírito Santo intercede com perfeição diante de Deus. Assim, nossa fraqueza não é o fim da oração, é o ponto de partida para uma intercessão divina mais profunda. Glória a Jesus. Portanto, não deixe de orar. Mesmo que você se queixe que não saiba orar, mas não deixe de orar, porque o Espírito Santo te ajuda. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, receba no seu coração esta palavra, guarde-a no seu coração, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, porque ele se move em você e lhe ajuda. Ore comigo. Querido Pai, Senhor da glória, que o Senhor não deixe nos faltar o teu Espírito Santo e que o Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza e nos ajude a orar, mesmo quando nós não sentimos vontade de orar. Ó Deus, que o Senhor nos ajude para que nós possamos orar a si mesmo e que, mesmo nos faltando as palavras, que o Espírito Santo nos dê palavra, que o Espírito Santo nos ajude, mesmo que nós não saibamos orar como convém. Ó Deus, ensina-nos a orar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Que Deus lhe abençoe, lhe dê da sua graça, e muito obrigado a você que tem nos acompanhado nos nossos devocionais. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e também de dar o seu joinha, né? Ajude-nos nesse particular também, tá bom? Então um abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.